Então falávamos agora há pouco sobre os casos em Matão e, bem, a propósito, deixa eu conversar aqui com o Ademir de Souza, que é o secretário de Saúde, porque, em primeiro lugar, para saber como é que está essa cobertura vacinal, mas saber dele inicialmente, principalmente, dos números que nós estamos vendo aqui e pela projeção que ele pode fazer dos números de infectados. A gente está falando aqui de quedas substanciais no número de doentes no hospital. Então nós tínhamos de quinta-feira tínhamos 10, sexta 8, hoje 6. É verdade que lá pelos lados, pela parte da UTI, as coisas demoram um pouco mais para baixar, mas na enfermaria sim, só tem 1 hoje. E então a situação é esta. Agora, para Araraquara, que testa muito, também no setor de testagem, isto é, não é ambiente do hospital, daqueles que chegam achando que estão para testar, lá houve uma redução drástica de 1.500 por dia, por exemplo, hoje para 400 e pouco. E aquilo que era metade dos testados eram positivados há um mês atrás, sei lá, mais ou menos, hoje está dando aí 16%, por exemplo. Entende? Então, é perceptível pelos números isso. Em Matão, a gente não tem tanta exatidão assim no número de testados. O hospital, sim. A gente vai acompanhando, porque ali é mais fácil contabilizar, né? Mas você que é secretário, está mais próximo desta realidade? Pelo que você percebe, ainda que não tenha números exatos, mas a percepção que vocês têm, Ademir, é também de que entre os testados em Matão esse número tenha caído na mesma proporção ou até mais nos últimos 15 dias? Bom dia, secretário. Bom dia, Daércio. Agora sim. Você acompanhou a introdução que eu fiz aí, já deixei com você a primeira pergunta, inclusive, mas não sei se você pôde acompanhar, porque houve um problema técnico aqui. Acompanhei sim, sim, pois não. Acompanhei, eu estava exatamente cumprimentando você e a equipe da Saudades FM, da TVM, a toda a nossa população. De fato, Daércio, o que a gente percebe é que há um movimento menor, vamos dizer assim, de demanda, no sentido, você falava dos testes, né? Você se lembra logo no começo desse ano, no início do mês de janeiro, em função da chegada da Omicron e também de um ataque da gripe, né, da H3N2, que houve aí uma coincidência de atividades, nós tivemos um período aí de bastante demanda, inclusive justificou a criação de uma parceria com o Hospital Carlos Fernando Malzone, no sentido de atender as pessoas, porque a gente tinha duas situações, embora diferentes, por situações diferentes, mas que tinham o mesmo sintoma e que acabava confundindo as pessoas, né? Você tinha uma situação de gripe, mas uma situação clara no país de aumento dos casos da chamada cepa Omicron, que tem uma capacidade de disseminação muito rápida e contaminação, né? Então, isso criou toda uma demanda. Mas, mesmo as ações feitas no gripário, você percebe que o atendimento feito no gripário, que é conduzido hoje pelo Hospital Carlos Fernando Malzone, há uma redução significativa do número de pessoas atendidas naquele local. Como da mesma forma, nós fizemos uma ampliação de atendimento em algumas das nossas unidades para o período até às 8 horas da noite, e esses profissionais, 4 profissionais contratados pela Prefeitura, hoje já estão também com seus contratos sendo encerrados, porque não há mais essa demanda. E mesmo daqueles que fazem o teste dentro daquele critério estabelecido pelo Ministério da Saúde, a proporção de pessoas contaminadas é infinitamente menor do que a situação que a gente via no início deste ano de 2022. Ok, nós estamos agora, hoje exatamente, a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Estamos com 6 dias após o carnaval. Muitos afirmavam, mas agora vem o carnaval e as pessoas aglomeram de alguma maneira, ainda que não tenha desfiles e essas coisas todas, e depois os números saltam de novo. Levando em conta que a Omicron manifesta sintomas 2 dias depois, no máximo 3 dias. Ela se manifesta muito mais cedo que as outras. Já tendo passado 6 dias, a percepção de vocês que lidam aí com as testagens, inclusive, esses números de 2 ou 3, 4 dias para cá aumentaram ou também não? Não, ele se mantém na média que vinha já da semana passada. Então o carnaval não... eu acho que o fato de não ter havido a festa do carnaval, que costuma aglomerar muita gente, e é evidente que a gente teve movimentos feitos
em vários locais da cidade. Era visível que havia estabelecimentos que acabaram fazendo festas. O que a gente, pelo menos através da vigilância sanitária, acompanhou era de algum caso, assim, todo mundo usando máscara, pelo menos até chegar no lugar, aí depois o controle disso é muito difícil. Mas o resultado, pelo menos que a gente tem sentido até agora, nós não temos nenhum aumento de demanda no sentido de poder dizer que haverá aí um salto no número de contaminados novamente. O que a gente espera é que a gente mantenha esses números, mas evidentemente, né, Darcio, sempre mantendo essa precaução, pedindo para a população para que possa evitar. A aglomeração está muito clara, quer dizer, no momento que a gente tem um maior controle, vamos dizer, a redução da pandemia no país, você começa a perceber muito claramente. Se você está mantendo os cuidados com o uso da máscara e o do álcool gel, e desde que você esteja vacinado, ainda que contaminado, a gente tem situações muito menos gravosas do que a gente teve num passado recente. Então isso é muito importante. E a gente está vendo com otimismo essa percepção e vamos aguardar aí para ver como é que nós vamos caminhar os próximos dias. Ademir, bom dia, Adalberto. Notícia boa, né? A gente percebe que aos poucos vem baixando o número desses casos que nós tínhamos, como você disse agora há pouco, em janeiro, bem alto, dos casos de contaminação do Covid. Agora a gente vê não só Matão, mas também no Brasil todo, esse número vem baixando, vem caindo, como no estado de São Paulo também. Uma notícia boa. Você que tem essa experiência toda como secretário da Saúde, pode confirmar para a gente que isso também tem a ver com a vacinação, né, Ademir? Não há dúvida. Na medida em que a gente foi acompanhando o avanço da vacinação no país, nós tivemos, conjuntamente com essa ação, a redução do outro lado do número de pessoas, do número de óbitos, do número de internações. Nós passamos aquela fase crítica das internações nas UTIs, etc, etc. Hoje nós temos a imensa maioria dos casos que você vê, de casos de internação, de pessoas que têm que ser internados entubados, passar por procedimentos mais drásticos em função da gravidade da doença, ele é um número menor, mas sem contar que ele está presente ainda. Quer dizer, não há nenhuma notícia no sentido de que tudo pode se esquecer, que nós acabamos a pandemia, que ela não acabou. Ela continua agindo, o vírus continua agindo, a cepa Ômicron continua também contaminando as pessoas. Então a gente percebe que há números, né, embora muito pequenos, muito menores do que a gente já passou há alguns meses atrás, mas ela continua avançando. Agora, a vacinação, ela tem contribuído sensivelmente para essa situação. Nós aqui em Matão estamos muito satisfeitos. Nós fizemos, todo mundo sabe, nós fizemos no último sábado também mais um dia V de vacinação, principalmente porque começava a vencer já a data da segunda dose das nossas crianças. Hoje nós temos os dois públicos que mais estão procurando as unidades básicas de saúde, são as crianças de 5 a 11 anos, que estão tomando a primeira dose e agora já também a segunda dose, e as pessoas mais velhas, acima de 12 anos, que estão tomando a terceira dose. Na medida em que vai ultrapassando o prazo de 4 meses, que é o prazo preconizado entre a segunda para tomar a terceira dose, esses públicos é o que mais estão procurando as nossas unidades. É evidente que nós temos ainda pessoas que vão, e a gente dá graças a Deus quando vê um adulto chegando lá para tomar a primeira dose, que ele se convenceu de que é necessário tomar essa primeira dose. A gente tem, apesar de ser um número bastante reduzido, a gente tem ainda pessoas que estão vindo e a gente convida, chama. Estamos continuando a dizer para a população. A nossa expectativa, a nossa meta era que a gente pudesse vacinar 100% da população. É evidente que isso não vai acontecer. Já desde o início da pandemia, as autoridades sanitárias diziam de algo em torno de 80% da população ser vacinada. No nosso caso de Matão, nós já chegamos a 85,53% com o ciclo vacinal completo, ou seja, de pessoas que tomaram pelo menos 2 doses. E nós já estamos, para que você tenha uma ideia, em mais de 49% também da população que já tomaram a dose de reforço, a terceira dose. Isso é muito importante. Ademir, me recordo que em janeiro do ano passado existia toda aquela correria para tomar vacina, aquele desespero, ansiedade da população atrás da vacina. Hoje, nós temos vacina suficiente para a população matonense? Pois é, nós passamos momentos muito difíceis, né? Você lembra que como não tinha vacina, você tinha critérios de prioridade, né? Primeiro priorizou as pessoas acima de 85 anos,
depois priorizou os profissionais da saúde, depois foram abrindo na medida que ia chegando a vacina, foram abrindo. E aí tinha toda aquela discussão, porque todo mundo, evidente, queria ter prioridades. Faz parte, mas a gente, graças a Deus, ultrapassou essa fase e hoje nós temos vacina para todo mundo. Tem vacina suficiente, quem chegar na unidade básica de saúde vai ter vacina para ele ser vacinado. O que acontece é que, assim, diferente por exemplo, sábado nós fizemos livre demanda, quem chegava tomava vacina. Mas a gente tem procurado manter do jeito que nós fizemos o tempo todo a vacinação, ainda mais agora que tem menos gente para se vacinar. É importante que se diga isso para que a população entenda. Às vezes eu estou aqui falando, tem vacina para todo mundo, e o cidadão chega lá na unidade e ele não consegue aplicar a vacina dele, vai falar, mas o secretário falou que era uma realidade e é outra. Não é, o que acontece é que as vacinas chegam em frascos de 10, frascos de 5, depende da vacina. Pfizer chega em frascos de 5 doses, Coronavac em frascos de 10 doses. Tanto que pode ocorrer é de você chegar lá num horário na unidade e o cara ter um frasco fechado. Então ele não vai abrir o frasco num determinado horário para tirar uma dose de lá e depois ficar com o frasco aberto para que a gente possa perder a vacina. Nós não podemos perder vacina. Então tem essa organização, esse agendamento, vamos dizer assim, que as pessoas procuram, que as nossas profissionais estão fazendo nas unidades, que é exatamente para a gente organizar, para que a gente tenha organização, para que a gente não tenha aglomeração e para que a gente também não perca nenhuma dose de vacina. A vacinação das crianças, como tem sido aí? Há menos resistência do que quando começou? Nós estamos, graças a Deus, Daércio, nós, até o dia de ontem, né, que nós fechamos o balanço, nós vacinamos em Matão, nós aplicamos em Matão 7.213 doses em crianças de 5 a 11 anos. Uhum. O que isso representa? Dessas 7.213 doses, 1.800 aproximadamente já tomaram a segunda dose também. Segundo o SEAD, que é por onde o governo do estado se organiza para encaminhar as vacinas para os municípios, Matão tem um contingente estimado de 6.796 crianças. Então, nós estamos aí quase com 80% também das crianças que podem ser vacinadas já tomaram pelo menos a primeira dose de vacina. Então, assim, na verdade, a vacinação em Matão, ela acompanha exatamente o que aconteceu com os adultos. Como eu acabei de falar agora há pouco, 85% da nossa população, 85,43% da população tomou 2 doses, ou seja, completou o ciclo vacinal. Então, proporcionalmente, as crianças estão indo. No início, teve aquela confusão, teve um caso lá, acho que de Lençóis Paulista, se eu não me engano, que falaram que ele tinha tido uma reação da vacina, depois acabou se constatando que não era reação coisa nenhuma. Aos poucos, os pais foram se conscientizando e estão trazendo as crianças. Nós estamos muito satisfeitos com os números que aplicamos em Matão também. E continuamos afirmando, a segurança, né, vamos acreditar na ciência, a segurança, não há nenhum problema com a vacina, ela não tem, é evidente que não é 100%, mas ela não tem dado nenhuma, não se é de conhecimento público nenhum caso que a vacina possa ter feito mal para alguma criança, nem aqui na nossa cidade, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil. Ok. Bom, a notícia que chega aí da prefeitura mesmo diz sobre a entrega de novos equipamentos ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Quais equipamentos são esses? Pois é, na semana passada nós participamos com o prefeito Cido Ferrari, fazendo uma entrega lá de respiradores, de equipamentos que eles usam no dia a dia. O SAMU é um trabalho importante da Secretaria Municipal da Saúde que faz atendimentos diários, são muitos atendimentos, acidentes, pessoas que sofrem algum tipo de doença, que não tem como fazer essa locomoção, e eles é que fazem. E eles têm que ter, evidentemente, uma gama de equipamentos e que nós estamos aos poucos substituindo alguns que eles tinham, comprando novos, como, por exemplo, os aspiradores portáteis, né, que eles necessitam para fazer a respiração do paciente, assim como vários outros que foram entregues para eles, todos de uso diário dos nossos profissionais, e a gente tem procurado manter essa estrutura. Inclusive, nós estamos já desde o final do ano passado, fizemos toda a documentação que era necessária ser feita e que nós estamos aguardando do governo federal a liberação também de 4 novas ambulâncias para a nossa cidade,
do SAMU, eu estou dizendo, né, não ambulância comum, mas essas ambulâncias todas equipadas para que a gente possa substituir essas que estão aí, que embora estejam em boas condições, mas dão muito gasto, porque anda bastante, então nós estamos tratando para que essa estrutura do SAMU seja boa para que ele possa dar um atendimento com muita capacidade técnica para que a gente possa salvar vidas. E na sexta-feira agora, Daércio, o prefeito Ciro Ferrari assina o edital de licitação e nós vamos contratar a empresa que vai iniciar, se Deus quiser, no mês de abril, no meio do mês de abril mais ou menos, começa a obra da sede definitiva do SAMU de nossa cidade. O SAMU, como se sabe, ele foi implantado já há alguns anos na nossa cidade, mas esteve sempre num local alugado, depois passou a ser administrado pelo Hospital Carlos Fernando Malzone, depois voltou para a prefeitura de novo, e agora a gente resolveu, ainda o prefeito Adalto, no início de seu mandato, lá no mês de fevereiro do ano passado, ele fez um acerto para que fosse retomado pelo município aquele prédio ali no Pinheirinho, onde funcionava a sede do escoteiro, e nós estamos com o projeto pronto, e o prefeito Ciro Ferrari autoriza na próxima sexta-feira a abertura da licitação e nós vamos construir uma sede também bastante importante, onde eles tenham condições de fazer todo o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho e continuar realizando o salvamento das pessoas na nossa cidade. Assim como o prefeito Ciro assina também, se me permite, Daércio, na próxima sexta-feira, o edital de licitação para contratar também a nova unidade de saúde de ISF que nós vamos construir lá no bairro Laranjeiras, no bairro Cidade Jardim, Vale do Sol, que é uma região importante. Nós temos lá naquela região, no Bom Jesus, uma unidade do ISF que foi construída no ano de 2008 e de lá para cá aquela região cresceu muito. Há um movimento muito grande nesse posto do ISF do Bom Jesus, portanto nós precisamos de mais uma equipe naquela região para a gente atender toda aquela população. E essa obra vai ser autorizada agora na próxima sexta-feira também pelo prefeito Ciro Ferrari. Tradicionalmente, Ademir, os municípios vão com a canequinha nos deputados e conseguem com eles lá aquelas emendas parlamentares, que não são altos valores, né? Mas sempre ajuda, né? Para todos os setores, tá? Inclusive da saúde. E muitos anúncios feitos aí nesses anos anteriores, tudo. Nesse que é um ano eleitoral e tudo, eu não tenho visto, pelo menos com tamanha frequência, o anúncio de emendas parlamentares. Para o seu setor particularmente, isso tem vindo dinheiro das emendas aqui? Porque dinheiro tinha muito, né? O presidente da Câmara tinha na mão outro dia 17 bilhões de reais, que boa parte dos ministérios não tem esse dinheiro. O Congresso, que não tem que ter dinheiro na mão, o presidente tinha na mão para distribuir à vontade lá. E para quem ele bem entendesse, as emendas secretas. Só no Brasil mesmo. Mas enfim. E se tinha esse dinheirão todo lá, pressupõe-se que ele vai distribuir via emendas. Ultimamente, de um ano para cá, ou sei lá, menos talvez, não tenho ouvido mais falar, tá indo uma emenda aí com 200 mil para a paz, 100 mil para o hospital, não sei o que, aquelas coisas que eram frequentes. Esse noticiário sumiu. Na sua secretaria aconteceu a mesma coisa ou é só impressão minha, Ademir? Não, na verdade tem ocorrido sim. Nós aqui em Matão, nós tivemos, só para que você tenha uma ideia, no ano passado nós tivemos várias emendas, uma, por exemplo, do deputado Alexandre Padilha, de 630 mil, uma do deputado Rui Falcão, de 500 mil, uma outra de 230 mil do deputado Alencar Santana. Isso eu estou falando dos deputados federais. Tivemos emendas do Baleia Rossi para a nossa cidade. E nesse ano, também novas emendas, inclusive nós estamos trabalhando, porque o prazo é agora até dia 20 de março, que está se abrindo as emendas impositivas, que são chamadas na área da saúde, estão se abrindo novas emendas também. Essa semana nós cadastramos mais uma emenda do deputado Baleia Rossi, de 300 mil reais, que ele encaminhou para a Secretaria da Saúde. Na última sexta-feira, o deputado Alexandre Padilha encaminhou outra emenda de 500 mil reais para a nossa cidade também. Nós tivemos aqui na semana passada o encaminhamento de uma outra emenda de 150 mil reais do deputado Arlindo Chinalha. Nós tivemos uma outra emenda que foi conseguida aí pelo Lucatelli, o sargento Lucatelli, que é da nossa cidade, foi bombeiro aqui há muitos anos e que tem uma relação com o tenente Adalberto em Araraquara, que é assessor da delegada Kátia, que é uma deputada federal também, que também encaminhou para a nossa cidade uma emenda de 100 mil reais.
Assim como nós tivemos algumas emendas capitaneadas pelo vereador Gago, pela vereadora Ana Mondini, através do Rogério Correia, nós tivemos emendas parlamentares que trouxeram para a nossa cidade 2 ou 3 ambulâncias, não me recordo agora. Quer dizer, então, aos poucos, a gente tem recebido, sim, esse apoio dos nossos deputados aí, dos deputados que têm atuação, que têm contatos aqui na cidade de Matão, e a gente está muito satisfeito. A área da saúde tem sido a mais priorizada. Por quê? Porque agora, na regra do Congresso Nacional, você tem as chamadas emendas positivas, que é onde eles têm mais impositivas, né, que é o termo correto, eles acabam encaminhando essas emendas, mas a maioria delas, o que se encaminha hoje, é o que a gente tem visto, elas se encaminham na área de custeio, né? Então, são despesas que a gente pode pagar como água, luz, telefone, folha de pagamento dos servidores, e com isso a gente consegue, na medida em que a gente vai recebendo esse apoio, que é muito importante, um pouquinho cada um, mas ele é muito importante para o pacote, e com isso a gente consegue fazer uma economia do recurso próprio e com isso a gente poder fazer os investimentos. É o que está acontecendo com a questão do SAMU, a questão do ISF do Laranjeiro. São recursos que sobram no caixa próprio da prefeitura em função do quê? Em função desse apoio que vem das emendas dos deputados que nos ajudam no custeio. Olha, pode até ajudar, mas era melhor que esse dinheiro ficasse nos municípios, né? Porque aqui entre nós, a parte do bolo todo, federal e estadual e municipal, o município é sacrificado sempre. É tanto que essa briga velha dos municípios que querem uma participação melhor no bolo da arrecadação, né? Aí esse dinheiro vai para Brasília, que vai virar emenda, que é para o ano que vem, sabe? E volta para o município um ano depois, creio que sem correção, né? Então, melhor mesmo que não fosse sob a forma de emendas, né? Que esse dinheiro ficasse logo para o município. Ou que no máximo fosse para a instância estadual ou federal, executivo, e de lá voltasse no mais breve tempo possível, porque no fim ainda demora para voltar, porque tem que ficar na mão lá do cara lá, vira emenda secreta, e aí o cara distribui para quem ele bem entender, não é um critério de justiça, acaba que a prefeitura onde o pai dele é prefeito lá, recebeu muita grana, uma chuva de grana, da prima dele que é prefeito de uma outra cidade. Você tá entendendo? Então é aí que o dinheiro vai escapando entre os dedos, né? Para não dizer escapando pelo ladrão. Na medida em que a gente tem feito contato com os deputados e mesmo com as pessoas que procuram para falar que tem alguma relação política com deputados, o que a gente tem falado é de exatamente isso. Se o deputado, se ele indica uma verba, e a verba do deputado, até porque ele tem um colégio eleitoral que não é só a cidade de Matão, tem vários, então a divisão desse recurso acaba sobrando um pouquinho para cada um. Vou te dar um exemplo. A obra do SAMU custa mais ou menos, ela está orçada em R$500 mil. Se você pegar uma emenda de um deputado para essa obra, o município tem que colocar a contrapartida. Só que aí você vai ter que apresentar o projeto no governo federal, tem que passar por todo o trâmite lá. E depois que aprova isso, ele autoriza a executar a obra, começa a executar a obra, você faz a medição, tem que mandar para eles conferir. Então esse processo burocrático fica muito ruim. Por isso que a gente tem orientado, Daércio, no seguinte sentido: faça a emenda para custeio, porque a emenda do custeio ela é direta. Assim que libera ela lá, ela entra na conta da prefeitura. E aí o que a gente faz? O mesmo recurso que vem para custeio, a gente direciona ele na conta municipal para que a gente possa fazer os investimentos. De alguma forma facilita muito mais. De alguma forma veio para o município. Não acontece como aconteceu agora no governo passado aí, não que fosse culpa dele, não, lógico, mas teve só para dizer que não foi agora recente, de um deputado estadual que não perguntou aqui em Matão qual era a prioridade, por exemplo, no esporte. E ele mandou uma verba para construir uma pista de skate. Que nem sei se foi feita. Começou, ficou lá em ruínas lá. Nem sei se foi feita, mas vejam bem. Quer dizer, o cara não teve, pelo jeito, o cuidado de perguntar para o prefeito da época, quem quer que seja aqui, para o secretário de esporte, se precisava de o que mais era necessário no esporte aqui, né? Ele mandou uma pista de skate pra gente, quer dizer, que tá brincando com o dinheiro. Não que quem pratica skate não mereça, mas o número deles em Matão, perto de outros esportes que são muito mais aproveitados pela população como um todo, quer dizer que não houve prioridade alguma, o cara sequer se preocupou em dar uma boa destinação à grana, entendeu?
Essa conversa, você tem uma questão que é a relação política que você tem nas próprias cidades, mas quando se trata dessa liberação de verba, eu acho que assim, a gente tem que deixar de lado as divergências políticas e todo mundo trabalhar. Todo mundo trabalhar no sentido de trazer o recurso para a cidade e um recurso que seja bem empregado e na prioridade que você tem na cidade, né? Eu dizia agora há pouco dos deputados federais, nós tivemos também algumas emendas de deputados estaduais, só para te dar dois exemplos de propostas que já estão em andamento, já estão apresentadas pelo município. É uma indicação, por exemplo, do vereador Paulo Bernardi, que vai construir um barracão de 400 metros quadrados ali próximo do ginásio de esporte, onde acontece aquela feira do produtor. Então ali nós vamos ter um local adequado para eles ficarem embaixo ali, para se protegerem de eventuais chuvas e sol sai ali na parte da tarde. Então nós vamos construir um barracão que foi uma emenda costurada pelo vereador Paulo Bernardi. A deputada Márcia Lia também indicou na semana passada e nós já protocolamos no governo do estado de São Paulo uma emenda positiva também, de R$250 mil, que nós vamos construir um novo centro de fisioterapia de Matão. O projeto está pronto, já está aguardando a liberação pelo governo do estado de São Paulo e nós vamos fazer ali no posto de saúde do centro o novo centro de fisioterapia. Quer dizer, então essa conversa, ela tem que ser, esse diálogo tem que acontecer permanentemente. Para quê? Para que o município ganhe. Quem vai ganhar é a população com esse apoio de Mas ainda acho que o melhor seria isso, né? Já que os municípios, é justo que eles recebam mais, esse expediente, essa ferramenta da emenda parlamentar, ela é muito demorada, ela complica tudo. Então, que esse dinheiro nem fosse, até porque não é atribuição do Congresso Nacional cuidar, zelar da economia do país, né? Que ficasse esse dinheiro o mais rápido possível para os municípios e eles usassem dentro das suas prioridades, porque se tem alguém que sabe o que é melhor para o município, é a autoridade do município. Né? Por mais que um deputado federal às vezes seja de uma região e tudo mais, o dia a dia mesmo é sentido pelo prefeito, pelos vereadores, por quem comanda o próprio município. Mas enfim, isso não vai mudar, a gente sabe por quê. Em primeiro lugar, porque interessa que esse dinheiro passe pelas mãos deles, para que eles possam fazer o guerre-guerre deles lá e tal. E em segundo lugar, porque se tiver que mudar, quem muda a lei são eles próprios. Então não vai acontecer nunca isso. Um abraço a você e um bom dia, Ademir. Ô, Darcy, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito bom dia a você, bom dia. Saudades FM, e um bom dia também a toda a nossa querida população de Matão. Muito obrigado.